Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lohane Cardoso, estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Lohane? Tudo bom, Paula? Obrigada por ter participado. Olá, ferrenhos. Hoje nós estamos recebendo a Paola Kozer Magnani. A Paola é diplomada em Engenharia de Produção pela PUC, pós-graduada em Transformação Digital e Futuro dos Negócios também pela PUC, é membro do Conselho da MDR-SA, associada efetiva do IEE desde 2018 e atualmente ela é vice-presidente do Instituto. Tudo bem, Paola? Oi, tudo bem? Obrigada, Lohane. Obrigada, Catarina. É um prazer estar aqui com vocês. Estou super honrada pelo convite. E aos ferrenhos que estão chegando, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem o nosso conteúdo. Nós convidamos a Paola hoje para falar um pouco sobre o IEE e sobre o Fórum da Liberdade. Paola, esse ano o IEE completa 40 anos, né? Você poderia falar um pouco mais do Instituto? Sim, com certeza. O Instituto ele foi fundado em 1984, então, ano de 2024, o ano dos 40 anos, um ano de muito reflexão para nós, né? Um ano de muito privilégio. Poucos institutos, e que dirá liberais, né, chegam à marca dos 40 anos. Então, se a gente for aí relembrar a história, lá em 1984, época ali da ditadura militar, um grupo de mais ou menos uns 25 jovens tiveram a ousadia, né, a iniciativa de criar o Instituto de Estudos Empresariais, que a gente chama de IEE, né? A gente chama pela sigla que facilita. Naquela época, o intuito deles era muito criar um ambiente em que as ideias da liberdade prosperassem e empresários pudessem trocar ideias justamente para perpetuar os seus negócios. Então, insatisfeitos com o ambiente ali de ditadura militar, como proporcionar um ambiente de troca de ideias de alto nível, de conhecimento e de um grupo que realmente fizesse sentido, que o grupo todo fosse coeso em prol dos mesmos objetivos. Então, ali nascia o Instituto de Estudos Empresariais. Então, esse ano a gente completa 40 anos. A missão, ela se mantém a mesma, de formar jovens lideranças em prol de uma sociedade mais livre, respeitando aí a liberdade de mercado, a propriedade privada, a liberdade dos indivíduos e sempre em busca do que cada menor minoria, né, que é o indivíduo, busca para si. Então, hoje o Instituto ele consta com aproximadamente uns 230, 250 membros, isso já concluídos, né, que já passaram pelo ciclo de formação, e a gente tem os ativos, que como eu, fazem parte do Instituto e estão em formação, estão no ciclo de formação. Esses jovens, eles vão ter entre 21 e 35 anos, e todos nós somos ou sucessores, né, estamos na linha de sucessão de nossas empresas, ou somos parte da fundação da empresa. Então, tem que ter algum envolvimento empresarial, justamente para ter o skin in the game e saber por que a gente está lutando por esses princípios, né? Então, fazendo aí uma história longa, curta, seria isso o IEE hoje. Muito interessante. 40 anos não é fácil, né? Nossa. E assim, vocês surgiram no momento, e aí surgiu no momento que o Brasil necessitava muito e não se falava em liberdade, né? Sim. E não se falava em liberdade, então eles devem ter enfrentado alguns desafios na época, né? Sim, com certeza. A liberdade era uma palavra bem estranha, assim, né? Todo mundo gosta, mas parece que ninguém sabe o significado. E aí, numa época em que muito se falava também de quais são os meus direitos, né? E ninguém falava dos seus deveres. Então, assim, o que a gente aprende dentro do Instituto e uma bagagem que a gente carrega de literatura, que isso é fornecido para nós através do ciclo de formação, é que não há liberdade sem responsabilidade, né? Uma coisa caminha com a outra. Então, nós, sejamos indivíduos, sejamos empresários, sejamos trabalhadores normais, a gente tem que ter noção das nossas responsabilidades. Mas o primeiro passo de tudo é a liberdade, né? Sem ela, a gente não consegue nem ter a responsabilidade, que dirá o resto. Então, eles terem criado esse ambiente naquele momento faz todo sentido, né? Porque nem literatura se tinha naquela época. Eles tiveram que trazer e traduzir. Então, hoje, a gente entra na Amazon, compra, põe no carrinho, é muito mais acessível, né? Mas imagina 40 anos atrás. Ayn Rand era ainda um bicho estranho, né? Agora já é um bicho normal para nós.
Hey Ferrenho, já pensou ter a oportunidade de estudar sobre autoras liberais com professores ótimos? Não perca tempo, acesse o link na descrição com o nosso ciclo de formação que vai estar disponível por tempo limitado. Você podia falar um pouco para o pessoal como que funciona esse ciclo de formação? E o IEE ele só tem em Porto Alegre? O IEE, primeiro vou responder a parte de Porto Alegre. Teve um ano em que a gente resolveu abrir, digamos assim, filiais, vertentes do IEE, tá? Que daí ali se originou os IFLs, que são Institutos de Formação de Líderes. Na época se abriu o de Belo Horizonte e o de São Paulo. Só que a gente não tem braço para conseguir abraçar tudo, né? A gente já é empresário, já cuida das nossas empresas e ainda está no IEE fazendo ciclo de formação. Então, se julgou que era melhor deixar que os IFLs tivessem vida própria. Então, hoje eles são super autônomos, a raiz deles é IEE, mas possuem vida própria, né? Cada um com o seu quadro de diretoria, seu quadro de formação, tudo. Somos todos grandes irmãos, digamos assim, né? Somos todos farinha do mesmo saco e todos lutando pelo mesmo pró. Mas a gente não tem nenhuma conexão, assim, direta, né? Cada um decide por si. Somos bem autônomos, assim, livre arbítrio para qualquer decisão. E o ciclo de formação dentro do IEE, hoje ele está em torno de uns 4, 5 anos. Então, é quase como se fosse uma segunda graduação. Sim. Lembro bem que na época, quando eu entrei, eu ponderei, será que eu faço uma segunda formação? Será que eu faço uma pós? Para onde eu vou? E aí uma amiga minha me disse, não, Paula, entra no IEE, tu vai ver que tem gente como a gente, né, empresária, que está aí na labuta do dia a dia, e vai dar uma base de conhecimento político, econômico, filosófico, que tu não vai achar em outro lugar. Então, hoje, o IEE ele tem um ciclo de formação, que são 4 fases. Cada fase depende do teu ritmo. Pode levar 6 meses, como tu pode levar 1 ano. Por isso que a gente estima aí de 4 a 5 anos. E aí, cada fase, tu tem uma matriz de leitura, tu tem atividades, e tu vai evoluindo, conforme cada passo por passo. Quando tu chega na fase 4, que é a última, tu faz parte da diretoria, que hoje é o meu caso, eu faço parte da vice-presidência. Estar fazendo parte de uma diretoria é o ápice da tua formação, porque ali a gente vai constituir todo o futuro daquele próximo ano como diretoria. E ainda tem, que eu gosto de brincar, assim, que é o nosso trabalho de conclusão como diretoria, que é o Fórum da Liberdade. Então, o Fórum é a maior entrega da diretoria, os 7 membros são super autônomos para decidir tema, palestrante, para onde a gente quer ir, que público que a gente quer atingir. Então, como se fosse um trabalho de conclusão que a gente está entregando para a sociedade todo aquele compilado de aprendizado que a gente teve ao longo dos anos. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, porque assim, como você falou, você está decidindo se você fazer uma pós, outro curso, só que é muito teórico no final, né? Não sei se entra tanto no dia a dia, ainda mais de um empresário, coisa, mão na massa, né? O que vai ver mesmo. E aí, como você falou, eu achei super interessante essa grade, todo esse background que vocês passam. E você pode contar um pouco mais pra gente sobre o fórum desse ano? Sim, vamos lá. O fórum tá no forno aí, né? Tá super próximo, tá chegando. É a 37ª edição. Vai ser nos dias 4 e 5 de abril, uma quinta e uma sexta. Vai ser realizado na PUC, ali do Rio Grande do Sul, no Salão de Atos, o maior salão ali do espaço. Nós estamos mirando um público de 5.000 pessoas presenciais, porque com a pandemia a gente já tinha um público muito fiel, muito cativo. A pandemia deu uma baixada e agora a gente está reestruturando de novo. Então, o nosso alvo são um público de 5.000 pessoas. E na época, vocês sabem que tudo é formado por nós. Os 7 diretores constituem todo o fórum do zero. Tema, data, tudo. E o tema é um belo desafio, né? Porque a gente quer achar um tema que seja golaço, que seja emplacado para todo mundo. E a presidente, que é a Fernanda Ritter, ela queria muito que fosse um tema propositivo, que fosse um tema que as pessoas tivessem uma concepção, assim, de final feliz, sabe? Eu não saíssem de lá cabisbaixos, deprimidos, ou, o que é esse Brasil, né? Aquela coisa que vai e volta, o futuro que chega e não chega. Então, a gente queria sair com uma mensagem positiva. E aí, brainstorming vai, debate vai, vem e volta. A gente chegou no tema, que é Admirável Mundo Livre, com um ponto de interrogação no final. Por que botar o ponto de interrogação, né? Justamente para questionar o que é o Admirável Mundo Livre.
O Admirável Mundo Livre da Catarina pode ser diferente do Mundo Livre da Lorraine, que dirá da Paola. A concepção de mundo livre é muito distinta, né, de indivíduo para indivíduo. E isso tudo a gente se inspirou muito na obra do Aldous Huxley, que é Admirável Mundo Novo. Então, a gente usou aí esse Admirável Mundo Novo, passamos para o Admirável Mundo Livre e colocamos um ponto de interrogação. Então, e aí a gente teve um insight, que belo tema, assim, um tema guarda-chuva, que a gente consegue emplacar várias coisas junto com ele. E qual que é a ideia de vocês? Vocês vão fazer algum tipo de referência ou ligação direta com o livro em si ou não? É mais pelo título mesmo? O livro ele é mais uma fonte de inspiração. Isso. Não vai ser tão conectado assim. O livro não tem um final feliz, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. Já dando um spoiler aí para quem não leu, é um baita livro. Muito parecido também com 1984, acho que super vale a leitura e indicação. Mas a ideia é que sim, tenha um final feliz, né? A gente só se inspirou nele para justamente criar o tema do fórum. E a ideia é que a gente pudesse usar, né, dessa distopia do que é esse admirável mundo novo, e aí admirável mundo livre, e aí ali a gente até, para a identidade visual, nós criamos em inteligência artificial. Então, a nossa diretora de comunicação, a Fernanda, ela criou toda através da inteligência artificial no Midjourney. Então, ela foi ali imputando as informações e tudo, e toda a nossa arte, sim, se vocês olharem o nosso Instagram, que ali a gente comunica muito com a arte, vocês vão ver que tudo tá muito casado, sabe? Tudo, a história fecha. Então, assim, dá muito orgulho de fazer parte desse produto, de ter construído um tema e uma identidade visual tão bacana. Então, vocês vão entregar um baita TCC, como você disse. Um baita trabalho de curso, exatamente, da diretoria, assim. E aí, agora a gente está na lida, né? Estamos aí no trabalho de confirmar os palestrantes, fazer os painéis, porque, querendo ou não, todo fórum que passa deixa a régua mais alta, né? E a gente quer sempre entregar um fórum tão bom quanto, e a gente tem um nome a honrar, né? Uma reputação a honrar. Então, acho que isso vai ser muito bacana, assim. A gente já tem 7 painéis, assim, bem estruturados, vários convites na rua, alguns nomes que eu posso compartilhar com vocês, mas a ideia é que o tema realmente fosse um guarda-chuva e dentro dele a gente conseguisse emplacar vários painéis. Então, por exemplo, dentro do painel de geopolítica, que acho que até com a questão do conflito aí, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, não tem como não ser dito, né? Não tem como não ser trabalhado. Então, a gente vai ter o professor Roque, que é um palestrante confirmado, Sim. o Hélio Beltrão, e também a gente vai ter toda a questão ali de debates, para a gente saber para onde ir e diferentes vertentes, né? Como poder se posicionar. A gente vai ter um painel sobre impacto social, que tem um projeto muito bacana que a gente faz no IEE, que se chama Empreendedores do Amanhã, em conjunto com o Instituto Atlantis. Sim. Que a gente promove um dia inteiro de imersão para jovens carentes em situação de vulnerabilidade, em parceria com o Ministério Público, em que a gente dá aulas para eles de empreendedorismo e de como se inserir no mercado de trabalho. Então, como fazer um currículo, como eu consigo a minha carteira de trabalho, como reagir numa entrevista de primeiro emprego. E a gente fez, inclusive, um jogo sobre educação financeira. E aí, ali nesse jogo, a gente foi colocando, assim, muito legal, pistas e desafios. Tipo, eu tenho que pagar o meu aluguel, mas meu carro quebrou. Legal. E aí, muito legal, assim, os jovens de 16, 17 anos jogando, e surgiu umas ideias, assim, muito inusitadas. Tipo, vou vender minha televisão, vou alugar meu carro e vou vender o que eu tenho hoje para ver se eu consigo uma renda extra. Então, assim, a galera tem criatividade, sabe? A gente precisa dar ferramenta para eles. E aí a gente passa esse dia inteiro de imersão com eles. E a ideia é que esse mesmo público do Empreendedores do Amanhã a gente leve para o Fórum da Liberdade. Eles vão estar presentes conosco no fórum. E o painel que a gente cria para eles, para justamente eles se sentirem parte disso, é um painel de impacto social. Que a gente tem 3 palestrantes. O Tinga, que é um jogador do Inter, não sei se vocês conhecem, aqui do Rio Grande do Sul. Ele é super engajado, ele sempre está envolvido com essas causas, é um cara assim, muito para frente. Ele vai ser um palestrante. O outro palestrante nosso, que aí a gente vai ter toda uma questão assim de como realmente se comunicar e ver todas essas questões. Vou até usar aqui da minha cola, porque não sei se eu já não posso estar dando um spoiler ou não desses nomes, né?
mas é o Tinga, ele mesmo, e toda a questão do Murilo, do favelado investidor. Ah, sim. Legal. Como ele, né, conseguiu perpetuar, como ele fez para sair a favela prosperar, né? A favela não é o problema, é a nossa mentalidade que é o problema, como a gente prospera dentro dela e torna aquilo um ambiente melhor. Então, a gente criou um painel todo focado para esses jovens. E a gente vai ter um painel mega, sim, bacana, com 3 economistas, que vai ser também os 30 anos do Plano Real. Então, ali a gente vai condensar todo o conhecimento do Plano Real com o Gustavo Franco, o Marcos Lisboa e a Zênia Latifi. Então, vão ser os 3 economistas do mesmo painel, falando sobre economia no Brasil. Então, assim, além de vários outros nomes, tá, que eu posso aqui comentar com vocês, a gente vai ter um painel de sustentabilidade, né, como a gente precisa se preocupar com a sustentabilidade dos negócios, não aquela pauta, assim, ESG do sustentável pelo sustentável, mas de realmente o sustentável ser uma fonte de renda e de prosperidade para os negócios e para as empresas. E aí, nesse painel, a gente vai ter o Michael Schellenberg, que ele é autor de um best-seller que se chama Apocalipse Never. Inclusive, já comprei, tá chegando, vou ler. Estou super, assim, curiosa para devorar o livro, ainda mais sendo um best-seller. Quem vai participar com ele nesse painel é o Daniel Randon. Então, ele é um gaúcho. As empresas Randon são hoje referências em criatividade, empresas e questões de produtos novos. E o Esteban Sartorelli, que é da Dengo Chocolates. A Dengo, para nós, gaúchos, não é muito conhecida, mas no mercado nacional, sim. Eles têm toda uma questão de plantação de cacau sustentável na Bahia, eles são referências. Então, a gente vai colocar os 3 no mesmo painel para justamente dizer, ó, a sustentabilidade é também fonte de renda, é também lucrativa, né? Para sair dessa alta ESG, que às vezes dá uma poluída, né? Nossa, muito interessante. E eu percebo que vocês conseguiram linkar, são painéis bem distintos, mas que eles entram no tema, né? Admirável Mundo Livre, como você falou, o Mundo Livre para a Catarina é diferente do Mundo Livre para você, e os painéis, eles são bem distintos, mas eles conseguem todos levar para o mesmo caminho, né? Que é para um possível mundo livre, para um possível mundo de liberdade do indivíduo. Achei bem interessante mesmo. Obrigada mesmo. A gente passa um ano inteiro aí pensando e criando, e quando vê aí o produto quase final, né, no forninho, dá muito orgulho, assim, do trabalho que a gente faz. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E o que tu acha que levou o IEE a ter essa constância, a se manter como instituto por todos esses anos? A gente tem vários movimentos liberais no Brasil que vieram, passaram, não se mantiveram. E o que você acha que levou o IEE em si a ter essa base que vocês têm hoje, toda essa história? Olha, é uma excelente pergunta, tá? Eu te confesso que eu acho que dentro do Instituto vão ter vários tipos de resposta e vários tipos de vertentes diferentes de pensamento. Tá? Eu vou te dar a resposta da Paola, associada e atual vice-presidente. Que eu vejo que é, assim, o nosso grande desafio, mas é também o nosso trunfo, é essa oxigenação constante da diretoria. Porque o que acontece? A nossa gestão, ela é um ano só, ela vai de maio a maio, então a gestão anterior entrega o Fórum da Liberdade, a nova assume, entrega o Fórum da Liberdade, começa a nova. Então, o Fórum da Liberdade, ele é sempre ali nossa última entrega, sabe? Por isso que eu chamo de trabalho de conclusão mesmo. Sim. E quando assumem 7 cadeiras novas. Claro que, por exemplo, eu vice, estou trabalhando para ser a próxima presidente, então eu carrego comigo, né, o legado da última gestão, mas também não tenho certeza se vou ser ou não a presidente, porque tem inscrições de chapas. A ideia é que realmente seja um processo super aberto. A ideia é que eu continue, que eu seja a próxima presidente. Então, eu carrego junto comigo esse legado. Mas as próximas 6 cadeiras que eu vou compor são de pessoas que estão no ciclo de formação e nunca participaram de uma diretoria. Então, tem que aprender tudo do zero. E tu só tem um ano.
Claro, a gente falando agora, 365 dias, parece muita coisa, mas é pouquinho. Passa voando. É muito curto, né? Passa voando. Tipo, a gente já tá aí se encaminhando para o 3º mês do ano e quando a gente piscou, o fórum já vai estar aí de novo. Então, é um desafio para os diretores que entram como fazer entregas melhores e perpetuar o legado. Porque os 4 anos, 5 que tu passa de formação, nada mais é do que uma forja de cultura. A cultura vai entranhando em ti, vai entranhando em ti. E quando tu chega nessa diretoria, a cultura já está tão entranhada que é muito natural, sabe? Então, tu tem que fazer aquela entrega para o teu ciclo de formação e para a sociedade. Então, eu acho que essa oxigenação anual é o nosso maior trunfo, assim, e é também o nosso maior desafio. Então, as duas andam juntas, sabe? Imagino que seja uma experiência, assim, como nenhuma outra, né? Esse um ano correria, mas, assim, o que agrega para sua vida é para a vida inteira mesmo, né? E você tem algum, assim, caso, alguma história interessante desse seu um ano no IE ou de experiências que você teve para contar pra gente, assim, interessante? Tem um projeto muito legal que a gente tem no Fórum da Liberdade, que se chama Sombra. Então, como é tudo feito por nós, associados, a gente que vai pegar o palestrante no aeroporto, a gente que leva ele até o evento, a gente que leva ele de volta para o hotel, e a gente fica realmente como sombra do palestrante. Essa oportunidade de troca tão próxima, acho que não tem outro lugar que tu possa ter. E eu fui sombra em 2018 do Bernardinho. No ano que eu entrei, eu fui sombra do Bernardinho. Legal. E eu super admirava ele, acho um baita líder, assim, me inscrevi para ser sombra dele, fui sorteada e no final das contas fui mesmo, assim, e criei uma relação tão bacana com ele que ele me chamava de babysitter. E na época ele estava com o braço quebrado e eu ficava carregando para ele a tala e o apoio do ombro e o apoio do braço e a mochila e não sei o quê. E ele olhou para mim e disse assim, Paola, tu não é minha sombra, tu é minha babysitter, porque faz tudo para mim, eu pareço um bebê com esse braço quebrado. E super bacana, assim, sabe? A minha troca com ele. E até, assim, no finalzinho, indo levar ele para o aeroporto, na época tinha uma polêmica se ele ia se candidatar ou não pelo Novo. Sim. E aí ele olhou para mim e disse assim, Paola, o que tu acha? Eu me candidato eu acho que na época era para governador do Rio de Janeiro. Tu acha que eu me candidato para governador do Rio de Janeiro? Eu só olhei assim para gente, mas quem eu para estar perguntando isso, né? Não sou ninguém, não tenho essa percepção. E aí eu me lembro que eu olhei para ele e disse, olha, Bernardinho, não sei te dar uma resposta sobre isso, mas eu acho que com certeza eu tentaria validar com a minha esposa ou com a minha família. Porque, querendo ou não, é uma decisão muito importante. Impacta a tua família inteira, impacta teus negócios inteiros. Eu falei, acho que o primeiro caminho que eu faria é falar com o meu cônjuge, né? Ver o que ele acha. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu tô falando com ela mesmo, tô vendo o que ela acha. Então tá, né? Tomara que seja uma decisão. Acho que ela não gostou, brincadeira. Não sei. Esses bastidores eu não sei mesmo. Mas eu acho que não também, porque na época ele não deu continuidade, né? Então, mas assim, é uma experiência única. Eu me lembro disso até hoje, tenho foto com ele. Então, coisas que só o IE e o Fórum te proporcionam, sabe? E você acha que as competências que hoje você é membro do conselho da MDR, né? Uhum. Você acha que as competências que você tinha já na empresa te ajudaram dentro desse trabalho do IE? Te ajudaram a manter o padrão elevado do Instituto? Eu acho que sim, porque os valores que eu carrego da minha família, tudo, acho que isso é até bacana de contar. Quando eu fiz a minha entrevista para entrar para o IE, quem me entrevistou foi o Júlio Lambi e o Rachevski. Eu não tinha conhecimento nenhum de nada, assim, de liberalismo, não sabia os principais autores, eu era super cru. E sabia que eu estava entrando no Instituto justamente para aprender. E até, assim, o início da entrevista foi muito engraçado, porque eles me perguntavam coisas de direita, esquerda, Estado de Direito, propriedade privada. Algumas coisas eu sabia responder, mas outras, assim, eu estava indo muito mal. E aí eu pensei, não vou passar nesse processo seletivo jamais, assim, já era a minha oportunidade, não tem essa base de conhecimento que eles buscam. E aí eu percebi que eles mudaram as perguntas e foram para umas mais básicas, sabe? Tipo, tu é a favor ou contra imposto? O que tu acha do imposto? O que tu acha do empresário? Como é que tu lida com teus funcionários? Como é que é a autonomia deles? Então, perguntas que eu sabia responder, porque eu estava no dia a dia da empresa. E esses valores estavam super alinhados com o Instituto. Então, ali eu percebi, não,
Então, a gente tem uma mesma base. A minha família sempre foi uma família muito trabalhadora, sempre foi uma família que buscou fazer o certo pelo certo, veio do nada, da roça e conquistou tudo do zero. Então, esse valor de trabalho, assim, do lavoro, né, da família italiana, está muito presente na minha vida. Que o IEE também passa isso muito, assim, qual é o propósito nosso hoje na sociedade, né? Não há propósito maior nenhum que um empresário criar uma empresa e ser fonte de emprego para muitas famílias, né? E isso é perpetuar o legado dos negócios. Então, eu acho que sim, acho que a base de valores eu tinha muito bem fundamentada, sabe? Talvez eu não sabia dar nome aos bois, não sabia o que era Estado de Direito, não sabia o que era liberalismo, mas ali eu fui nominando e com a literatura, com todo o ciclo de formação, a gente vai dando nome ao que realmente a gente tem que conhecer, né? É que no final essa base de valores é o mais importante. Porque não Sim. adianta nada você falar, sou liberal, de ali isso e aquilo, e aí quando chegar na prática você não ser nada liberal, que a gente tem casos aí, né? Exato. Esse game eu acho que pesa muito, né? O fato de você estar ali no dia a dia, o fato de você praticar essas ações liberais, digamos assim. O Dada ele sempre fala uma coisa que eu acho muito engraçado, que é você é liberal e não sabia. Ele tem um vídeo sobre isso que é muitas pessoas elas têm essa base, você já tinha essa base liberal dentro de você, dentro da sua empresa, dentro da sua família, o valor do indivíduo, do trabalho, da produção de cada um, e você só não sabia dar nome aos bois, né? E é importante ter esses institutos que a gente consegue aprender a dar nomes aos bois e consegue repassar isso, né? Como vocês fazem ali com os empreendedores do amanhã. Então, eu acho que o impacto que vocês causam na vida deles é, tipo, imenso, assim. Eu percebo porque a minha família não tem esse histórico mais empreendedor e tudo mais, só que eu sempre busquei ler essas coisas e tinha alguns grupos que faziam esse trabalho de mostrar pra gente qual que era o valor do trabalho, do que você faz, a tua responsabilidade. E isso, querendo ou não, impacta a vida dessas crianças pro resto da vida, assim, tipo. Exatamente. É por isso que a gente fez o Empreendedores do Amanhã e é um projeto, assim, muito bem quisto por nós, sabe? Porque é passar esse legado para as próximas gerações, assim. Hoje em dia, assim, tu entra no Instagram, parece que se tu botar um dinheiro na bolsa, tu vai virar milionário do dia para noite, sabe? Gente, não existe milagre, sabe? É trabalho. E muitas vezes tu tem que fazer o que tu não gosta. Não existe, todo dia vai ser o dia mais feliz da minha vida. Todo dia eu vou fazer só o que eu gosto. Não. Tem muito dia que tu vai chegar em casa e vai dizer, que dia cansativo, que dia assim que me trucidou. Mas a longo prazo vai valer a pena. E essa visão a longo prazo é que às vezes a gente falta conseguir enxergar, né? E quando tu tem os valores bem estabelecidos, parece que as coisas ficam mais fáceis. Então, por que eu tô aqui? Por que eu tô trabalhando? Né? Por que eu tô aqui hoje com vocês, trocando essa ideia, aprendendo? É importante. Tudo assim vai se encaixando, né? É um grande mosaico, né? É por isso que eu gosto bastante do Murilo, que você citou, porque acho que ele é um dos poucos não, mas é que tem muito, como você falou, você entra no Instagram e vai ver sobre investimento e tá o cara lá com a Ferrari e te promete que você vai ficar bilionário em um mês, em um ano. E acho que o Murilo é bem pé no chão nesse sentido. Eu queria saber, assim, quem quiser participar ou se inscrever, como é que faz? Tem algum pré-requisito para a pessoa poder já... Às vezes está assistindo aqui, putz, super se empolgou, quero me inscrever, quero participar já para entrar. Uhum. Tá, ótimo. Até tem uma história para endossar isso, que é super bacana. A gente tem uma associada, que é a Fernanda Gasperin. Ela não tinha conhecimento, assim, nenhuma proximidade com algum associado do IE, mas ela escutava muito o Tapa da Mão Invisível. E o Tapa é formado pelo Paulo Fux, que é um dos nossos associados honorários. E ela mandou um dia uma mensagem para ele dizendo, olha, eu ouço muito tu falar desse tal de IE, eu quero fazer parte disso aí. E ele meio que fez uma pré-entrevista com ela e disse, não, quando abrir o processo seletivo, eu te indico. Que a gente abre o processo seletivo uma vez só no ano, ali por outubro, novembro, só que tem que ter um padrinho teu dentro do instituto. Alguém tem que te indicar. Sim. Então, o teu nome está sempre associado a esse teu padrinho. Porque, afinal das contas, eu só indiquei, por exemplo, a Lorraine, porque eu achava que ela tinha potencial e ela tinha os valores que o instituto demandava. Então, a gente sempre precisa de um padrinho ou de uma madrinha. E o caso da Fernanda foi esse. O Paulo indicou ela e ela tem os valores super alinhados conosco e entrou. Ele acertou em cheio, que ela é demais. Exato, e ela é de Pinhalzinho, Santa Catarina, assim, não era nem do Rio Grande do Sul. Claro, agora ela mora aqui em Porto Alegre e tudo, mas, assim, super alinhou os valores. Então, quem tem interesse em entrar no IEE, a gente abre o processo seletivo ali por outubro, novembro,
o bacana é que nos mande um e-mail ou faça um primeiro contato para a gente fazer uma pré-entrevista, conhecer mais a pessoa e tal, e ver se faz sentido. O pré-requisito é ter entre 21 e 35 anos e ser empresário. Ou tá na linha de sucessão, ou ser proprietário ou dono da empresa, né? Tá ali junto no quadro social. Mas tendo os valores e esses pré-requisitos, olha, já é um baita caminho andado, assim. E o ciclo de formação é só em Porto Alegre? Como é que funciona para quem reside fora? Que nem a Fer, ela morava aqui perto de mim, aqui em Pinhalzinho. Até ela que me apresentou o Fórum da Liberdade, tudo foi a Fernanda. Ah, que E legal. hoje eu sei que ela reside em Porto Alegre. Então, quem é de fora, que nem a Catarina é de São Paulo, ela tem interesse no IEE, ela tem que ter uma base em Porto Alegre? Então, infelizmente, sim, tá? Porque todos os nossos encontros são presenciais segundas-feiras e tem um nível de presença demandado. Então, eu não acho que seja bom ficar numa ponte aérea 4, 5 anos, Sim. né? Mas não sei, talvez a pessoa queira muito, né? Quem sou eu para julgar? Mas, assim, o ideal é que a pessoa esteja em Porto Alegre. Porque, além dos eventos de segunda-feira, a gente tem encontros ao longo da semana, churrascos, eventos. Da mesma forma que a gente trabalha muito, a gente também curte muito, né? A gente integração. faz o balanço da integração, exatamente. Então, o ideal é que a pessoa residisse em Porto Alegre. Poxa, aí já não gostei dessa parte. Aí tem o IFL, tem o FL, né? Então, também dá, que também é um irmão nosso, né? Ah, legal. Uhum. Eu achei bem interessante, eu não sabia dessa ligação do IEE com o IFL. Eu achava que eram coisas totalmente distintas, e isso que você falou sobre ter surgido através do IEE, achei bem interessante. Sim, a história é bem bacana, assim, e somos tão poucos, né, institutos liberais, a gente tem que se ajudar. Porto Alegre, a gente tem o Atlantos, a gente faz o Empreendedores do Amanhã juntos, quando a gente vai para São Paulo, o IFL está sempre em contato, IFL de Vitória, BH, sabe, são tantos, vamos juntar a rede, né, a gente já somos minorias, né, então, por que não unir forças aí, né, estamos todos em prol da mesma causa. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu acho legal que o fórum ele acaba atraindo um público. O ano passado eu encontrei pessoas não necessariamente desse nosso núcleo pequenininho liberal. Eu consegui encontrar pessoas normais do dia a dia, que são empresários, que se interessaram pelos palestrantes. Que eu acho que vocês têm uma capacidade de chamar pessoas de fora da bolha. E isso acaba chamando pessoas que não conhecem, que não estão envolvidas no movimento liberal. E eu acho isso de extrema importância, porque eu tenho muito medo. Hoje, no nosso movimento liberal, muitas vezes a gente faz eventos para nós mesmos. A gente peca, às vezes, em levar isso para fora, levar isso para as pessoas normais, digamos assim, que não tem isso como militância de vida. E o Fórum faz isso muito bem, pelo que eu vi no ano passado. A ideia é justamente essa, assim, a mescla de painéis é para que justamente a gente consiga furar a bolha, né? Não ficar pregando para convertido. Isso. Porque, por exemplo, vocês duas já têm a base, né? Eu vou chovendo molhado aqui se eu ficar falando sobre liberalismo, sobre as vertentes e tudo. A ideia é eu pegar a Maria, o João, que não conhecem, e, que bicho estranho é esse, mas que faz sentido. Vou tentar lá ver o que é aquilo ali, vou ver se faz sentido ou não. Então, a gente faz painéis bem densos, para os amantes ali do liberalismo mesmo, mas a gente faz painéis mais leves. Porque o X da questão é ter o diálogo no palco. Porque o diálogo de quem defende a liberdade, ele sempre vai ser um diálogo mais conciso. Ele sempre vai ser um diálogo mais perene. Não tem como, a longo prazo, eu defender um autoritarismo. A longo prazo, ele vai me calar. Então, se a pessoa está aberta e disposta, o Fórum da Liberdade é o primeiro passo para quem quer ouvir. Então, até o próprio painel de impacto social é para isso. Ali a gente começa a plantar uma sementinha e aquilo ali vai prosperar a longo prazo. Sim. Acho que não tem como deixar de perguntar também, assim, com o nosso governo atual, como que vocês sentiram a recepção no IEE, se aumentou, se o pessoal está mais pessimista, otimista, e qual a sua expectativa para o futuro, assim, do nosso país? Uma bela pergunta. Não tem como negar que logo depois ali das eleições deu uma maré de negativismo, né, no pessoal. Acho que não existe político favorito. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? A gente não pode ter um político aí de estimação. Todos têm falhas, todos têm acertos. Algumas coisas a gente é mais alinhada, outras menos.
Claro que a eleição foi um balde de água fria, assim, pelas ideias de perpetuar o governo, tudo, mas eu tentando olhar o copo meio cheio, positiva que sou, né? Eu tendo ser bem mais positiva do que qualquer outra vertente de pensamento, sempre tento olhar a parte boa. Eu acho que a gente está numa posição em que a gente consegue muito mais facilmente criticar. E a crítica eu acho que é muito mais bem recebida. Sim. Então, a gente está numa posição, entre aspas, privilegiada para realmente fazer esse senso crítico. Eu acho que criticar toda a questão de tu ser perene no teu déficit fiscal, né? A gente acho que nunca viu um debate tão forte sobre isso, né? 230 bilhões. Então, assim, a gente está vendo pessoas ordinárias falando sobre isso. Né? Não era uma coisa muito comum. Quantidade de viagens para fora do Brasil, será que precisa? Será que a gente não tem que olhar mais para dentro? E aí, quem é que vai pagar essa conta? Será que vai vir mais imposto no final do ano? Como é que fica? Eu acho que as pessoas estão começando a se questionar, tá? Eu acho que aquela ingenuidade não tem mais tanto terreno. O terreno está ficando escasso. E uma coisa que eu acho que a gente avançou muito, que no Brasil não era uma pauta, e nos últimos anos vem uma pauta com bastante força, é a questão da propriedade privada. Então, quando tu vê um governo apoiando movimentos que vão contra a propriedade privada, mas que retrocesso. A gente evoluiu tanto. Por que a gente está voltando para isso? E acho que essa é uma pauta que já tem se tornado mais unânime. Por exemplo, eu não vejo que se tenha mais terreno para se apoiar qualquer discurso contra uma propriedade privada. Isso, para mim, já caiu por terra. Claro, sempre vai ter um que outro, sempre vai ter um outlier, é impossível tu ter unanimidade numa pauta. Mas isso é algo que eu acho que a gente avançou muito. E vão ter outras que, felizmente, o governo vai errar tanto que a gente vai conseguir também criar. Sim. Então, eu tento enxergar com bons olhos, assim. Acho que a perspectiva para o futuro, a gente tem aí bons nomes, né? Governadores que têm se posicionado, têm se mostrado. Eu acho que vai ser um cenário bem positivo, assim, para as ideias que a gente apoia e flerta. Sim, eu acho que o importante é sempre, por pior que esteja a situação atual, ser otimista, porque acho que esse otimismo que leva você a fazer alguma coisa. Se eu tô assim, num pessimismo absurdo, eu vou ficar embaixo do cobertor o dia inteiro e não saio mais de casa. Exato. Então, a nossa perspectiva hoje, na minha visão, não é tão boa, mas a gente tem que enxergar que no futuro precisa que pessoas se movimentem se a gente quer mudar essa situação. Exatamente. E aí o Instituto é assim, essencial para isso. Eu vejo surgindo, não sei se foi resultado desse governo, dessa mudança agora que teve, muitos lideranças, muitos grupos pequenos, né, que ainda estão engatinhando, mas buscando essa liberdade. Eu acho que isso, assim, é essencial mesmo para a gente poder ter um futuro, né? Sim, exatamente, com certeza. Eu faço das tuas palavras as minhas, assim. E é uma coisa tão simples, né? Às vezes eu falo assim com os meus amigos, tudo bem, tu não gosta de ler, tu não é nem tão fã de literatura, não lê livro, ok, mas, cara, se a gente sentar junto numa mesa e falar os meus valores e os teus, eles vão ser muito semelhantes. Sim. Quem é que não quer mais liberdade, sabe? Liberdade do próprio indivíduo, liberdade para empreender, liberdade de eu construir um negócio e isso fornecer empregos e isso ser sustento de famílias. É tão básico, sabe? Parece, assim, muito simplista, mas eu gosto muito das ideias simples, porque elas são fáceis de serem comunicadas. Né? Não preciso furar a bolha, né? Sim. Eu não preciso inventar teoria, é simples. Eu acho que é isso que você falou no começo, é liberdade com responsabilidade. Porque se a gente terceiriza a nossa responsabilidade, a gente também está abrindo mão da liberdade. Exatamente. Só que tem o primeiro passo, que é a liberdade, a gente nem chega na responsabilidade, né? Então, a gente não pode matar ela. Com certeza. Muitas pessoas dizem, não, mas limita um pouquinho ali, vai aqui. Não existe, gente, não existe meio. Quem limita o limitador, quando a né? pessoa exige um direito, ela tá, na verdade, abrindo mão da responsabilidade e da liberdade, da liberdade, assim, de errar também. Então, eu acho que o governo deveria ajudar com isso, com aquilo, tudo bem, mas se ele tá fazendo, você vai deixar de fazer, você vai perder esse direito, essa liberdade de você fazer. Mas aí não erra, sei lá, por exemplo, a aposentadoria. A gente tem que contribuir com aquele valor alto que depois talvez nem volte, porque o indivíduo não pode ter a liberdade dele mesmo poupar.
Eu, Uhum. por exemplo, acho isso um absurdo. Exatamente. Que é a Exatamente. responsabilidade que a gente tá abrindo mão. Então, eu não sou responsável pela minha aposentadoria, é outra pessoa. Só que assim, a outra pessoa também vai ficar responsável naquelas, né? Ela fazer o que ela quiser com o seu dinheiro, com a liberdade que você abriu mão. Então O é ser isso que eu humano, acho que tem que ficar claro. claro, o ser humano ele sempre vai tentar achar um caminho fácil, né? Uhum, Sim. A gente não gosta de olhar para o próprio umbigo, se criticar e dizer, pô, eu só tô, por exemplo, não indo na academia porque eu não quero, né? Não tem, eu mesma. Não tem quem culpar. Não tem quem culpar. Eu só não tô guardando dinheiro porque eu mesma não quero, porque se eu quisesse eu poderia guardar dinheiro. Agora, quando vem um terceiro e me impede de fazer isso, aí é outra conversa, né? Sim, se é eu mesma, na minha esfera privada, do meu indivíduo, a gente tem que ter essa visão de olhar para si próprio e fazer essa reflexão. Porque o ser humano, ele sempre vai tentar achar um caminho mais fácil, né? Mais rápido, né? É. Mais imediato. E tirar a culpa, né? Porque não é Exatamente. legal conviver com a culpa. Só que assim, é uma decisão que eu faço, quem pode julgar se tá certo ou tá errado? Você tem que ser livre para poder escolher e arcar com as consequências. Se eu escolhi comer um bolo inteiro em vez de ir pra academia, eu vou arcar com as consequências de ter feito isso. E não tem pra quem culpar, né? É. E uma coisa que eu acho que falta a gente incutir nessa nova geração que está vindo é essa autorresponsabilidade. Sim. Esse senso de eu sou responsável pela minha vida, o que der errado é culpa minha, o que der certo também é mérito meu. Eu acho que falta muito disso hoje, né? Sim. Na nossa educação em si. E eu acho que institutos como o Instituto Damas de Ferro, o Instituto do IEE, outros institutos, acho que a gente tem esse papel de poder levar isso para as pessoas de forma mais, eu não digo fácil, mas de forma mais mastigada, mais plausível para elas entenderem, sabe? Como você disse ali, que hoje as pessoas têm unanimidade para discutir sobre propriedade. Eu percebo que de um tempo para cá, apesar dessa questão da censura iminente, a gente está conseguindo, as pessoas têm mais liberdade, elas se sentem mais à vontade para falar esse tipo de coisa, né? Quando surgiu aquela questão do marco temporal, eu via várias pessoas que nunca se envolveram com política, nunca pensaram em liberdade, preocupadas com o marco temporal. Pessoas, tipo, o afegão médio ali do dia a dia, o cara da mercearia, que não tem ideia do que é o liberalismo, do que é a liberdade, do que é o direito à propriedade, ele estava preocupado com o impacto do marco temporal. Então, eu acho isso muito interessante, a gente conseguir trazer esses assuntos, esses temas, de forma que eles afetem e toquem a vida das pessoas, né? Que eu acho que muitas vezes nós, liberais, a gente peca nisso na forma de comunicar isso para o afegão médio, tipo, para a pessoa comum, para a pessoa que está pagando a passagem de ônibus, para a pessoa que está querendo colocar comida na mesa, para o funcionário lá da tua empresa. Então, assim, a gente tem que mostrar para eles que o liberalismo, que a liberdade com responsabilidade, ela é importante para ele, ela é imprescindível para que ele também consiga se desenvolver. Claro, exatamente. Assim, é o feijão com arroz bem feito, né? Sim. Assim, depois a gente vai acrescentando a carne, o legume, vai fazendo o resto. Se a pessoa se interessar pelo assunto, aí ela compra um livro, ela vai ler uma biografia bacana, vai ler um autor de realmente propriedade sobre o assunto. Mas assim, se a gente conseguir botar hoje um senso comum de feijão com arroz bem feito, já vai ser um baita passo para nós, já vai ser uma coisa super importante. E eu, assim, até pela minha família, pelo meu emprego, tudo, pela forma que eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu prefiro usar uma linguagem simples. Eu acho que isso aproxima as pessoas. Sim. Então, da mesma forma que eu estou falando com vocês, eu vou falar com qualquer pessoa que eu encontrar na rua. Seja de maior ou menor escolaridade, seja de um posto maior ou menor. Porque isso aproxima, a gente não pode afastar as pessoas. E a linguagem simples, ela é um caminho, né? É a forma de se comunicar. E bem o que tu falaste, assim, a gente tem que quebrar essa barreira do conhecimento, porque o conhecimento ele é tão amplo que às vezes a gente se perde nele, né? E aí começa a falar umas palavras que quando você tá vendo, ninguém te entende mais. Não, vamos voltar aí pro feijão com arroz bem feito, que tu vai ver que vai ser um senso comum entre todos, né? É a gente furar a bolha também, porque não adianta a gente ficar falando como você falou, não adianta a gente ficar falando com quem já concorda com a gente. E eu acho assim, essa reação do governo, a Lohane falou de cercear a liberdade, eu acho que é uma reação natural, porque o nosso movimento está crescendo. Se você comparar com 10 anos atrás, 50 anos atrás, quem falava de liberalismo no Brasil? Quais autores que a gente tinha aqui? Não tinha, eles não batiam tanto, não tentavam cercear tanto a liberdade, porque não tinha em quem bater. Não tinha movimentos como a gente tem hoje. Como a gente está crescendo, acho que esse é até um ponto otimista para se pensar, como a gente está crescendo muito, está incomodando. Se está incomodando é porque a gente está no caminho certo e tem que continuar fazendo isso. E não pode ficar pessimista ou se decepcionar por
derrotas pequenas, tem que pensar num todo a longo prazo. Exatamente. E assim, o Instituto, o IE, eu acho que ele tem uma missão tão grande, assim, e de tão longo prazo, que a gente é totalmente sem fins lucrativos e totalmente da iniciativa privada. Então, nós nunca dependemos de recurso público, nós mesmos nos mantemos. Então, assim, se do dia para a noite o governo não gostou de mim e quiser cortar minhas asas, não tem asa para cortar, eu não dependo dele. Então, assim, hoje eu tenho um espaço que eu consigo debater ideias, eu tenho liberdade para me expressar, e isso não tem valor, é um valor inestimável. Porque nós, jovens, tudo bem, vou ir para um Twitter, vou ir para a internet. Tu usou uma palavra errada, tu já vai ser cancelado no primeiro segundo. Então, ter um ambiente seguro, como é um instituto, para tu trocar essas ideias e aprender, porque que também seria uma utopia nossa acharmos que a gente já sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo e sempre se adaptando. O instituto fomenta esse ambiente. E o fórum condensa isso tudo. A gente coloca no palco tudo aquilo que a gente quer transmitir. Então, assim, por que no palco a gente coloca visões distintas? Para ter diálogo. Se eu colocar sempre as mesmas pessoas, dividindo sempre a mesma visão, sem a pluralidade eu não cresço, eu preciso ter a pluralidade. E ali fica escrachado e visível o feijão com arroz bem feito, né? Sim. Então, esse é o foco do fórum, né? Que a pessoa consiga abrir os olhos para o que realmente ela encontra propósito. Sim. E eu acho que vocês atingem esse objetivo. O ano passado, vocês atingiram esse, acredito que esse ano também, de forma muito bem, assim. Porque eu encontrei no fórum do ano passado pessoas que não têm nada a ver com o movimento liberal. Colegas advogados que estavam lá pela região e viram que tinha o fórum e daí compraram ingresso e foram. Porque ficaram curiosos pelos nomes dos palestrantes, pelos temas que instigam, né? Eles atiçam a curiosidade de quem é de fora para tentar entender o que esse povo vai falar lá dentro, sabe? Então, assim, o que a Catarina falou que eu acho que é muito real, há alguns anos atrás a gente nunca imaginaria ter 5.000 pessoas pagando para estar no fórum da liberdade, sabe? Discutindo sobre assuntos, como você falou, são assuntos densos, só que ali no fórum vocês conseguem transmitir isso de forma fácil, assim, que as pessoas normais conseguem entender. Então, eu acho isso maravilhoso, parabéns. Muito obrigada. E eu queria já aproveitar isso, que tu falou a palavra pagar, tu já enganchar. A gente fez um código de desconto para o público do Damas de Ferro. Então, é só acessar o nosso Instagram, o @Fórum da Liberdade, e acessar o link de venda dos ingressos. O cupom é DAMAS30 e dá 30% de desconto. Então, aí tem os 30% bom, hein? Não tem mais desculpa para não ir. Exatamente. Eu vou comprar minha passagem agora. Exatamente. Então, vai ser um privilégio ter o público da Damas junto conosco. A gente sabe que o fórum só é feito de público, né, de pessoas. Então, se a gente conseguir aí ultrapassar esse nosso alvo de 5.000 pessoas, nossa, vai ser muito, muito gratificante mesmo. Contamos com vocês. Eu acho que é o networking, para quem tá indo, que não tem igual. As pessoas que vai conhecer, vai conversar, como você falou do Bernardinho, é uma experiência que você vai levar pro resto da vida. Sim, exatamente, com certeza. E que só ambientes assim te proporcionam, né? Às vezes a gente fica muito fechado em grupo de estudo online, estudando, lendo e tal, e a gente não vai e compartilha com pessoas reais tudo que a gente aprendeu. Então, acho que o fórum é uma ótima oportunidade. Pessoal que ainda não foi, vá. Agora com o desconto do Damas não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, vai ter que ir. E a gente cria também, né, um ambiente no fórum para realmente a pessoa ficar ali imersa. Então, a gente tem o palco principal e a gente, na parte ali da arena, que a gente chama, tem toda uma questão ali de estandes, autógrafos de livros, venda de livros, um food park. Então, a gente cria todo um ecossistema, sabe? A pessoa fica imersa ali na quinta e na sexta, os 2 dias inteiros. Então, é super bacana, assim. A gente tem uma programação mega intensa, muitos palestrantes e todo mundo circulando no mesmo ambiente. É muito bacana, assim, é uma coisa à parte. Eu sou suspeita para falar, né? Mas é isso mesmo. Mas eu, como espectadora, eu concordo com tudo que você disse. Ótimo. Então, tá endossando o que eu tô falando. Uma pergunta, Paula. Esse ano vai ter painéis simultâneos, tipo painel lá na arena maior e outros painéis menores?
por enquanto, a gente já construiu os painéis maiores. Os menores a gente está começando a construir agora, que a gente chama do palco IFL Talks. Sim. Então, a gente faz um palco menorzinho na arena, e justamente as pessoas colocam fone de ouvido, assim, e fazem umas micro-entrevistas. Esse conteúdo do IFL Talks, ele é bem mais denso, tá? Bem para quem quer saber sobre liberalismo, mais a vertente mesmo, a teoria. O palco principal, a gente foge um pouco, se comunica de uma maneira um pouco mais simples, mais mainstream. Então, a gente vai ter os dois, sim. A ideia é trabalhar com os dois. Legal que atinge vários públicos. Exatamente. Ferreiros, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. Quero agradecer a Paola por estar aqui, a Catarina por me acompanhar em mais um episódio. Paola, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal, um convite mesmo para o fórum, e se você pudesse indicar um livro para quem está nos assistindo. Ótimo. Bom, então, primeiro, queria agradecer vocês por terem me convidado. É um prazer estar aqui. Falar sobre o que a gente gosta é sempre um privilégio, né? Nunca um fardo, é maravilhoso. Enquanto a gente pode. Sim, exatamente. Ainda mais quando a gente tem liberdade para falar tudo que se pensa, né? Sim. E queria convidar todos que estão nos ouvindo para irem ao Fórum da Liberdade, dias 4 e 5 de abril, quinta e sexta-feira, na PUC, em Porto Alegre. Usem o código de desconto do Damas30, achem aí nas nossas redes sociais, no Instagram, tem todos os links. A gente está fazendo uma programação incrível, justamente para ir ao encontro do tema Admirável Mundo Livre. E acho que pelo tema, é difícil indicar um livro só, mas eu indicaria o Admirável Mundo Novo. E para quem não leu 1984, encaixaria junto, porque eu acho que os dois fazem total sentido. Os dois trabalham com uma distopia, e muito do que a gente vive hoje a gente encontra no livro, né? Por mais que ele seja ficção, infelizmente a gente encontra muito no mundo real. E o fórum é um ambiente para isso, para a gente se questionar, para a gente aprender, para a gente dialogar e expandir a nossa visão de mundo. É para isso que serve o fórum, é para justamente ir em busca da liberdade. Então, será um prazer ter vocês conosco e muito obrigada. Obrigada, então, Obrigada, são ótimas indicações. Esses livros, eles mostram quão cara é a nossa liberdade, né? Sim. Quão cara é a nossa liberdade. E aos ferreiros que nos acompanharam até aqui, eu quero agradecer a todos, pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e acompanhem o nosso conteúdo. Catarina, muito obrigada por mais um episódio e até mais, pessoal. Obrigada, até a próxima, pessoal. Obrigada, até mais. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.